Olá, eu sou Francisco Mendes e esta é a análise de mercado, um ano depois do encerramento da fábrica da Ford no Brasil e as nossas expectativas para 2022 para essa marca específica. Há um ano atrás, quando houve o anúncio do encerramento da operação nacional da Ford, nós fizemos uma projeção indicando que os volumes que a montadora poderia alcançar, dado o seu portfólio, era algo como 25 mil unidades licenciadas nesse ano de 21, o que nas expectativas daquele momento era algo como 1,1%. Isso porque nós sabíamos que o volume de produtos que estavam sendo descontinuados, eles representavam mais de 80% do volume total, ficando basicamente para trabalhar pela rede a picape, o segmento de picape com a Ranger, com os outros produtos representando muito pouco. Quando a gente olha para o final de 2021, o que a gente vê é exatamente isso. A Ranger respondeu por 84% dos emplacamentos e os demais produtos por algo perto de 16%. Isso, evidentemente, desconsiderando os volumes de K, tanto hatch quanto sedã, e EcoSport, que permaneciam nos estoques da rede e, evidentemente, foram vendidos aí ao longo do ano. Então, se nós olharmos para isso que foi denominado, passou a ser denominado como nova Ford, a participação de mercado ficou em 1,2%. Quando a gente olha para o comportamento da Ranger, que é o principal produto de sustentação da marca hoje no Brasil, ela teve um comportamento bastante positivo até o mês de abril, né? Oscilando aí 20, 25, 20% nessa faixa. A partir daí, problemas de fornecimento fizeram com que a participação da marca despencasse. E o seu principal concorrente direto, que é a S10, ela dispara nesse volume e se aproxima bastante da Hilux, líder tradicional do segmento de picapes. Conseguiu recuperar um pouquinho nos meses seguintes, julho, agosto, um fornecimento um pouco mais regular, mas novamente no mês de setembro há uma queda. E nisso a S10 está lá em cima brigando com a Hilux. A partir daí, a Ranger começa a ter uma recuperação, um fornecimento um pouco mais continuado, e a S10 começa ela a ter problemas de fornecimento. Então, ela despenca ali da faixa de 30, acima de 30%, cai para 25% e cai abaixo do volume da Ranger, pouquinha coisa mais abaixo do volume da Ranger, em dezembro. Pegando então pelo acumulado, né, a Hilux continua líder bastante distanciada dos demais, com 34%. A S10, no final das contas, teve uma participação bastante importante, 26%. E a Ranger cedeu espaço. Cedeu espaço tanto para a S10, quanto para a Mitsubishi com a L200, quanto para a Nissan Frontier, que melhoraram um pouquinho a sua participação. No total, o segmento teve um crescimento de 25%, bastante acima do comportamento geral do mercado, mas a Ranger só conseguiu crescer 3% nesse período. Quando a gente olha para os demais produtos, Territory e Bronco, eles também não chegaram a empolgar o mercado. Então, quando a gente olha principalmente o segundo semestre, os volumes oscilaram aí na casa de 100, 150, 200 unidades para cada um deles, com o Territory caindo bastante em relação ao que teve no primeiro semestre, e o Bronco continuando aí nessa toada aí na casa de 150 unidades, que é o que se espera, na verdade, para o produto para 2022. A Maverick, que vem aí como um novo produto, nós já tivemos algumas unidades licenciadas, aí, muito mais para test drive, apresentação, jornalista, etc., etc.
mas que vem de fato num volume mais consistente para 2022, tem uma expectativa de volume bastante pequena. Então, o que se espera é algo entre 1.800 e 2.000 unidades para o produto. Ou seja, não vai chegar a fazer frente a Toro, que é líder disparada desse segmento de picapes compactas, e também há um risco conhecido de que haja alguma canibalização da própria Ranger. Temos também a Transit aí como um produto que já foi lançado, já foi colocado no mercado, mas por enquanto ela só tem a versão minibus, que tem um mercado bastante restritivo, então também não se espera grandes volumes nesse segmento. E como furgão, ela vem como um semileve. Na verdade, é uma classificação de veículo urbano de carga, mas em função do seu PBT, ela é classificada como caminhão. Então, as vendas desse produto não entram nas estatísticas de automóveis e comerciais leves. Mas é um produto que vem disputar um mercado bastante concorrido e também bastante profissional. Então, também é um público diferenciado daquele consumidor final, usuário do produto. Então, é um produto que vai ser vendido mais para frota, para pequenos comércios, etc., e que tem que ter um tratamento um pouco diferente. Era um produto que, quando existia aqui no Brasil, era comercializado, na realidade, pela rede de caminhões. Quando a gente olha ao longo do tempo a evolução da Ford, para a gente ter uma ideia, aí a gente voltou lá para 2012 como base 100, que foi o pico, né, de produção do mercado, 2012, 2013, a gente vê que a Ford ela teve até 2018 um comportamento em relação às demais marcas, seguindo a mesma tendência, evidentemente, faz parte do mercado, mas um pouco melhor que as demais marcas. Mas aí com uma sustentação, principalmente a partir de 2015, com uma participação bastante grande de vendas para locadoras. Nós temos então o primeiro evento de impacto na marca, que foi o fechamento de São Bernardo do Campo. Quando a gente olha o impacto desse fato nos licenciamentos, o que a gente vê? O mercado ele se recupera e continua o processo de crescimento em 2019, mas a Ford ela começa a cair, porque evidentemente os produtos que foram descontinuados na linha lá de São Bernardo do Campo representavam emplacamentos de algo em torno de 12% do que representava a marca. Isso considerando também os sedãs importados como o Fusion e a Edge. Quando a gente entra em 2020, que vem a pancada da pandemia, a Ford sente mais que as outras marcas. Então, a queda, o sentido é o mesmo, mas a queda é bastante maior. E aí vem o anúncio do fechamento total no comecinho de 2021. Então, é evidente que quando a gente olha para isso, sempre considerando só os produtos do que foi chamado de nova Ford, o volume despenca. E aí a gente cai para essa participação aí em torno de 1%, um pouquinho mais acima de 1%, quando o restante do mercado, na verdade, empina, né? Ele recupera em relação a 2020, evidentemente ainda longe de 2019 pelos conhecidos problemas de componentes, e para 2022, dadas essas condições, o que se espera é um crescimento das demais marcas, um crescimento mais que proporcional da Ford, né? Considerando aí o peso bastante grande da Ranger, né? Ou seja, considerando um fornecimento continuado da Ranger aí na casa de 2.000 unidades por mês, vai melhorar um pouquinho essa participação de mercado, mas deve encerrar o ano nessa faixa de 1,4%. Se você tem interesse no segmento, quer discutir algum ponto, tem alguma sugestão, manda uma mensagem. Meu celular está aí. Vai ser um prazer falar com vocês. Até mais!